para mim e para você essa manhã algumas formas como Deus certifica. Abre Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Falei para deixar a Bíblia aberta aí, vamos embora. Diz assim: viajando por toda a região da Frígia e da Galácia, Paulo e seus companheiros de ministério foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Não, peraí, irmão. Peraí. Paulo estava indo aonde fazer missão? Sim ou não? Estavam os missionários tudo junto, tudo na missão. Onde? Vamos pregar na Ásia, na província da Ásia. O Espírito Santo impediu. Ô irmão, o Espírito Santo impediu Paulo de pregar. Uma coisa é impedir de pecar. Impedir de pregar não faz sentido. O Espírito Santo impediu de pregar. Sabe o que significa isso aqui? Isso significa que a minha vida e a sua vida, ainda que nós temos convicção do que Deus nos chamou para fazer, nós precisamos de direção de Deus. O que Paulo ia fazer era pregar o Evangelho, mas o Espírito Santo impediu. Pergunto, como que ele impediu? É a mesma pergunta, como que ele falou? Como que Deus fala? Como que o Espírito Santo impede? Como que ele testifica? Como que funciona isso? Como que Deus trabalha dentro de mim para me entender que é Deus falando comigo? Como que você sabe que é Deus? Como que eu sei que é o Espírito Santo testificando? Como que eu sei que é o Espírito Santo impedindo de pregar? Irmão, você está indo pregar, o Espírito Santo te impede. Como que ele te impede? E eu quero compartilhar algumas formas que eu creio, pelo menos essas, tem mais, mas essas formas, uma dessas formas Deus usa para ministrar o nosso coração, para falar com a gente. Escute, primeiro, ser impedido pelo Espírito Santo de pregar a palavra. Existe um impedimento. Como que aconteceu isso? Primeira forma que Deus fala ao nosso coração, e você pode dizer, Deus falou comigo, através da sua palavra. Se você lê nas Escrituras algo que você deve fazer, você pode dizer para qualquer um, Deus falou comigo. Eu li que eu tenho que ser um bom marido e sacrificar minha vida pela minha esposa. Aí você está falando com um amigo, cara, Deus chamou nós maridos para sacrificar nossa vida pela esposa. Como é que sabe? Deus falou comigo. Falou como? Na palavra. Efésios capítulo 5. Então a palavra de Deus é Deus falando. Você pode dizer, o Espírito testificou comigo. Eu abri a palavra e Deus falou comigo. Estava escrito ali o texto. O Espírito testificou comigo. Está aqui, entendi. Então a palavra de Deus é a principal forma. Salmo 119, versículo 105. Tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos, movimento e luz para o meu caminho, direção. A forma clássica, simples, acessível para todos que estão aqui me ouvindo, todos online, todos nós, a forma clássica de Deus falar conosco é através da sua palavra, e quem crê, diga amém. Quem tem Bíblia? Quem lê Bíblia? Quem tem Bíblia, diga amém. Quem lê Bíblia, diga amém. Quem medita na Bíblia, diga amém. Quem obedece a Bíblia, diga amém. Os amém foi diminuindo, gente. O que aconteceu? Porque não obedecer a Bíblia é ouvir Deus e não obedecer. E às vezes o problema não é não ouvir, é obedecer. Segunda forma de nós ouvirmos a Deus, uma voz audível. Atos capítulo 9, versículo 4. Olha aqui. Aqui, Atos Apóstolos tem uma voz audível. É Deus falando assim, Telmo, faça isso. Está aqui, ó. Atos 9, 4. Então, ele caiu em terra e ouviu uma voz que lhe afirmava. Ele ouviu com seus ouvidos. Ouviu uma voz. Saulo, Saulo, por que me persegues? Alguma versão fala Saul, que é a mesma coisa. Os homens que acompanhavam Saulo na viagem caíram, ouviram a voz, mas não viram ninguém. Então a voz veio para Saulo e quem estava perto também ouviu. Então foi uma voz no ambiente. Imagina nós estamos aqui agora e diz, pare! E de repente todo mundo ouve isso, não foi eu que falei, o que houve? Deus falou com a gente tudo aqui. Se arrependa, a gente vai tudo para o chão ajoelhado na hora. Pensa um desespero que bate aqui em todo mundo. Quem falou isso? Não foi o Theo, meu Deus do céu, dá um negócio.
essa voz audível. E Paulo ouviu e os caras que estavam com ele também ouviram. Só que os caras ficaram assim, meu Deus, está vindo de onde isso? Porque eles não viram ninguém. Então a voz audível também é uma forma de Deus falar. Eu tive uma vez essa experiência de ouvir a voz, uma voz. Não é dessa forma que Deus comunica comigo. Não é essa a principal forma. Outra forma de Deus falar conosco, através de visão e sonho. Se você lê o apóstolo Pedro recebendo a visão, descendo um pano com vários animais impuros dentro, é uma visão, um sonho. Ele dormiu perto do meio-dia, ele adormeceu e teve um sonho, uma visão. Sonhos também são formas de Deus falar conosco. Cuidado, porque sonhos é perigoso, é um ambiente perigoso. Você pode ter sonho de barriga cheia, você pode sonhar coisas que você pensou muito no dia, né? Então você acaba não sendo algo de Deus, mas alguns sonhos são de Deus, são claros, são muito específicos, né? A pessoa vai fazer um negócio no outro dia, naquela noite anterior ela sonha que aquela porta não abria e não era para ele arrombar. Opa, o Senhor está apontando, está falando comigo. Eu já estava sem paz, tive esse sonho. Opa, isso é coisa de Deus, é Deus falando comigo, percebeu? Outra forma de Deus falar, impedimentos físicos. Impedimento físico, o que é impedimento físico? Passaporte negado. Ué, eu quero ir para os Estados Unidos, tenho um plano de ir para lá. Estou dando exemplo, tá, gente? Meus irmãos já falam, pastor, está indo embora. Quero ir para os Estados Unidos, quero ir para a Europa, quero morar eu vou pedir meu passaporte, pedir meu documento. Aí alguém fala assim, não, a melhor forma disso aí é ir pelo México. Aqui, ó, tu faz isso aqui, ó. Não, peraí, já tem um impedimento aqui. Aí recebe o passaporte negado. Se eu recebo um passaporte negado, eu chego em casa e falo, Deus falou com a gente. Como? Não. O não de Deus veio através de um impedimento físico. Estragou o pneu do carro. Estou indo num lugar, não cheguei. Irmãos, Deus impediu a gente, o Espírito Santo impediu a gente, não chegamos. Entender isso, saber que o Espírito Santo está conduzindo a sua vida. Quem é que conduz você? É o diabo ou é Deus? Se é Deus, os impedimentos físicos é Deus. Não, pastor, eu sirvo o Satanás. Então tá, aí te vira, o problema é teu. Ah não, eu sirvo Deus. Então você ama Deus? Ama. Você nasceu de novo? Ama. Então você é guiado pelo Espírito. Se você é guiado pelo Espírito, entenda que tem impedimentos físicos, que é Deus, não é o diabo. E a porta que Deus abre, você agradece na hora, a porta que Deus fecha, você agradece depois. Então entenda que o Espírito Santo está dizendo, não filho, na Ásia não, passa a Macedônia, porque é lá que eu quero fazer uma obra contigo. Aí você pensa assim, mas por que não na Ásia? Ele é soberano, a obra é dele, é ele que faz. Por que Deus fez isso comigo? Eu queria ir para aquela cidade, que eu parei nessa. Eu queria isso. Por quê? Porque Ele está conduzindo você. É o Espírito Santo falando. Uma tempestade, lembra de Jonas? Jonas pegou um barco para fugir do propósito. De repente veio uma tempestade que Deus mandou. Deus mandou. Deus mandou. Uma tempestade que Deus mandou. Não foi o Satanás, foi Deus que mandou. Então uma tempestade pode ser de Deus. Pastor, eu estou numa tribulação de Deus. Olha aí, que coisa maravilhosa. Tribulação é de Deus. Isso aqui é entender que o Espírito Santo está falando com a gente. Impedimento físico. Uma carta de demissão. Está para a rua. Você pensa, o que houve aqui? Deus pode estar falando contigo. Eu recebi o testemunho de uma mãe que estava em dúvida, preste atenção nisso, ela estava em dúvida se voltava a trabalhar depois dos 4 meses de licença maternidade ou não. Havia no coração dela uma dúvida, ela pedindo resposta para Deus. Presta atenção. Deus fala comigo, Deus fala comigo, Deus fala comigo. Ela estava assistindo o culto online. Eu estava aqui ministrando, eu falei, se você puder, fique com seu filho. Ela, Deus falou comigo. Outra forma de Deus falar através de pessoas. Deus usa ministros, Deus usa a pregação do Evangelho, Deus usa um parente, Deus usa um amigo, um vizinho, Deus usa pessoas para falar o nosso coração. Deus usa pessoas. Você está passando num lugar, o cara dá uma palavra para você. Deus usa profeta. Deus usa.
Naquele dia ela começou a chorar junto com o marido. Por quê? Porque Deus falou, usou a palavra aqui, pela internet. Preste atenção que Deus, Ele fala ao nosso coração. É que nós não percebemos as formas que Ele fala. Quantos estão entendendo o que o Senhor está falando conosco essa manhã? Não basta sermos nascidos, precisamos ser guiados. Outra forma de Deus falar na nossa consciência, 2 Coríntios 1,12. Olha aí. Esta é a nossa glória, o testemunho da nossa consciência, de que temos nos conduzido no mundo, especialmente em nosso relacionamento para convosco, em santidade e sinceridade que vem de Deus, não em sabedoria carnal mas de acordo com a graça que vem de Deus. Olha o que Paulo está escrevendo para os Coríntios, o testemunho da nossa consciência. Deus colocou na nossa consciência uma forma de Deus falar com a gente, irmão. Irmão, só aqui entre nós, você briga com alguém, brigou, você foi ríspido, você brigou, na hora você sai dali pensando assim, errei. Quem que está falando contigo? Quem que está falando contigo, irmão? Quem que está falando com você? É Deus, através do quê? Da sua consciência. Você acabou de ter consciência da besteira que fez. Você briga com a esposa, acabou de brigar, vira as costas e fala, fui grosso. Quem falou que você foi grosso? Foi Deus. Como que Ele falou? Na sua consciência. Deus trabalha, o apóstolo Paulo está falando, através da minha consciência. Testemunho na nossa consciência. Isso é consciência, mas quem botou a consciência? Foi Deus, Deus te fez. É uma pecinha na máquina que está aí, é um termostato, Ele botou aí dentro. Está aí dentro, é um termômetro aí medindo a temperatura o tempo todo. Quem botou isso? Quem criou você? Foi Deus. Então Deus fala na nossa consciência. E não adianta fugir dela. Tenta fugir da consciência. Irmão, você pode dar a volta. Não tem jeito. Vai acabar pedindo perdão para a esposa. Vai lá pedir perdão para o cara do trabalho. Você pegou R$10 a mais, veio no troco, você fez de louco. Aí você ficou todo feliz. Deus me honrando. E o Espírito Santo honrando? Isso é dele, não é teu. Aí você fala, diabo, sai da minha mente. Não, o diabo não vai mandar devolver dinheiro. O diabo vai mandar você gastar. Aproveita, inclusive gasta antes que alguém chegue. Sabe aquele dinheiro que aparece na conta da gente do nada? O que a gente faz? Saca! Antes que o banco perceba. É interessante a consciência de que não é meu. Interessante. Bebê, uma criança, quando ela começa a interagir ali 1 ano e meio, 2 anos, ele vai lá e quebra um copo, quebra um vaso. Tá? Ninguém pregou para eles que quebrar copo é errado. Ninguém, alguém fez isso? Não. Ele quebra um copo, de repente um silêncio. Muito silêncio, vamos lá. Chega lá o copo quebrado e a pessoa não canta assim. Quem foi que falou que quebrar o copo é errado? É Deus já trabalhando na consciência. Então a consciência testifica. Então eu e você, Deus ministra através da nossa consciência também. João 8:9 diz assim, então aqueles que ouviram isso, sendo convencidos por suas consciências, foram se retirando um a um. Esse aqui é o episódio daqueles homens que vamos apedrejar essa mulher. Jesus fala, quem não tem pecado, atira a primeira pedra. E convencidos pela sua consciência. O que eles avaliaram? Não tem pecado? Não tem, tem sim. Tem sim. Solta a pedra. E um a um foi saindo. E foi saindo, a Bíblia fala do mais velho para o mais novo. Sabe o que significa isso? Quanto mais maduro nós somos, mais conscientes nós somos. E eles foram deixando a pedra, abandonando. Irmãos, o que eu quero essa manhã trazer para a igreja, com uma palavra de edificação para a nossa fé, é que nós possamos ser guiados pelo Espírito Santo, ser conduzidos em tudo, nas coisas pequenas, e tendo a palavra como fundamento, ser conduzido em tudo. Escute,